Nessa aula agora a gente vai ver como que você prepara para começar a sua campanha, como que você já começa a sua campanha de maneira mais assertiva, preparando as palavras que você vai trabalhar para atingir o público ideal para o seu negócio. É claro que isso não está escrito em pedra e você não vai começar uma campanha 100% otimizada, mas você vai trabalhar para que você comece com uma campanha com o máximo de assertividade possível. Então aqui eu recomendo que você utilize o planejador de palavra-chave do próprio Google, do Google Ads, para você estruturar esse planejamento de campanha. E eu vou te explicar aqui a relação entre uma palavra quente, uma palavra fundo de funil, e uma palavra topo de funil, uma palavra mais fria. Quando a gente trata do... Vamos pegar esse exemplo, né, da psicologia. Se você é um psicólogo e está anunciando para captar pessoas para o seu consultório, você precisa entender qual é o público que você quer atingir. Então, se você trabalha, por exemplo, focado, você é especialista em psicologia infantil, em psicologia para criança, você não vai anunciar para a palavra-chave psicologia, psicólogo, psicólogo em São Paulo, psicólogo no Rio de Janeiro, psicólogo online. Você vai anunciar psicólogo infantil online, psicólogo infantil no Rio de Janeiro, em São Paulo, de acordo com a sua estratégia. Se você atende online, foca online, anuncia Brasil inteiro. Se você atende presencial e os seus clientes priorizam um atendimento presencial, você ganha relevância e você trabalha somente na sua região. Então pega a sua cidade, psicólogo infantil, cidade X. Por que isso é muito importante? Porque no Google, como eu falei anteriormente, a gente gasta pelo clique. Então se a pessoa está buscando psicologia infantil, ou se a pessoa está buscando outro tipo de psicólogo, de outra referência, para adulto ou para qualquer outro tipo de trabalho, só que você é especialista no infantil, você só atende infantil, você não quer que a pessoa que quer outro tipo de psicólogo entre na sua página, porque você vai estar gastando dinheiro desnecessariamente com essa pessoa. Então, no Google, muito mais do que você ter o clique, é você não ter o clique das pessoas indesejadas. Ou pelo menos evitar ao máximo ter um clique de um público que não é o seu público definitivamente. Então, o que você precisa entender com relação às palavras-chave? Você tem que começar pelo óbvio, para você começar a entender os números do seu negócio. Por mais que você consiga prever alguma coisa com o planejador de palavra-chave do Google, é interessante você começar a rodar para entender quanto que você está pagando por aquele anúncio, quantas pessoas estão acessando, quantas pessoas, após acessar, entram em contato contigo para você, de fato, conseguir otimizar o trabalho. Então, recomendo começar pelo óbvio, ter cuidado com palavras muito abertas, seja específico. Então, esse exemplo mesmo que eu dei, psicologia online. Se você é uma psicóloga online infantil, você não vai utilizar somente psicologia, psicólogo online. Você vai ter que utilizar a palavra infantil, seja específico no que você está dizendo ali, no que você está anunciando, para de fato atrair o público que você quer atrair. Negative palavras. Então, nesse exemplo, eu dei o exemplo da psicologia infantil, mas vamos supor que você não atenda criança. Você é uma psicóloga, um psicólogo que trabalha online e você não atende criança. Então a palavra infantil já é uma palavra ruim para o seu anúncio. Então se você anuncia psicologia, psicólogo online, e alguém pesquisa psicólogo online infantil, a partir do momento que você está anunciando para psicólogo online, o psicólogo online infantil também está apto para aparecer direto para o seu anúncio. Só que você não atende criança, então é importante você negativar essa palavra infantil. Pode estar um pouco confuso aqui nesse momento sem você estar enxergando, mas na prática, quando a gente for de fato para a ferramenta, você vai entender exatamente essa execução. Eu vou mostrar na prática isso acontecendo. A negativação, a inclusão de palavra positiva, a exclusão de palavra negativa, para que você consiga ser mais assertivo no público que você quer atingir. Tá? Então, se você não trabalha com criança, a palavra infantil, tudo são palavras ruins para o seu anúncio. Então você precisa negativar. Isso também envolve a parte de planejamento de palavras. Por isso que é importante você estruturar, ter ideia, o máximo que você puder de ideia do que pode ocorrer de pesquisa com relação ao seu serviço, para você já estar preparado para começar da melhor maneira. E lembrando, eu falei aqui no início, né? Você não vai conseguir ter uma campanha, um anúncio 100% otimizado logo de início, mas você pode evitar que ele esteja muito longe disso desde o início. Tem gente que sobe a campanha muito mal configurada desde o início, gasta dinheiro para depois corrigir. Eu prefiro começar travando dinheiro para depois ir soltando, sendo mais assertivo, tá? Então, negative palavras. E se dá para fazer tudo online, priorize anunciar para todo o Brasil. Aqui tem um detalhe, nesse exemplo que eu estou dando da psicologia, se o seu serviço é muito importante que ele seja presencial, ou se o seu público ele dá muito valor para o contato presencial, no caso da psicologia infantil, eu acredito que tenha muito essa questão da importância de ser presencial. Né? Se eu estiver errado, me desculpe, mas eu acredito que tenha essa importância. O pai e a mãe quer que a criança vá num psicólogo presencial. Né? Então, talvez seja interessante você anunciar a nível local, por conta dessa relevância de ser presencial. Agora, se não tem tanta diferença, não tem tanta relevância ser presencial, ou você definitivamente não quer fazer presencial porque você ganha menos, ou seja, você gasta mais tempo, tem mais trabalho, e no online você tem a possibilidade de escalar isso mais fácil, então foca no online. Por quê? Porque o online ele vai te dar a possibilidade
de atingir o Brasil todo. Então, lei da oferta e da demanda. Se você tem muita gente procurando, você paga menos por aquilo. Tá? Então, se tem muita gente demandando serviço, você paga menos para atingir aquele público ali. O Google, ele é um leilão. Se tem muita gente anunciando e pouca busca, você paga caro. Se tem muita gente procurando e pouca gente anunciando, você paga barato. Então, a nível Brasil, às vezes você consegue aí 3, 4, 5 vezes mais barato o clique no seu anúncio. Se a nível local, cidade, você vai conseguir um clique a 3, 4, 5 reais, talvez no nacional você consiga um clique a R$1, 50 centavos, 80 centavos. Isso te dá volume para ter mais pessoas dentro da sua página e, consequentemente, você ter mais volume de contato também. Isso é importante você depois analisar com relação ao seu funil de métricas também, que é um ponto que nesse momento vai confundir um pouco a sua cabeça, mas lá na frente eu vou explicar com relação a esse funil de métricas para você avaliar realmente o que você precisa dar mais valor, se é a quantidade de pessoas na sua página ou se é menos pessoas com mais assertividade. Isso a gente vai tratar um pouco mais na frente. Então, entrando de fato aqui no planejador de palavra-chave do Google, a gente vai começar a, de fato, eu peguei uma conta zerada aqui que eu deixei exatamente para isso. A gente vem aqui em ferramentas e configurações, tá? E vem aqui em planejador de palavra-chave. Se o seu painel estiver diferente, é bem provável que esteja, porque eu utilizo o painel mais antigo, provavelmente o seu painel vai estar nesse formato aqui, tá? E nesse formato aqui, para você achar o que você precisa aqui de planejador de palavra-chave, você vem aqui no cantinho, ó, o menu está no canto, ferramentas, planejamento, clica aqui e vem planejador de palavra-chave. Mudou a ordem, o Google muda direto, o Facebook também muda, então pode ser que você esteja vendo a aula um pouco mais para frente, já tenha até mudado, não tenha mais nenhum desses dois designs. Mas você vem aqui em planejador de palavra-chave e vem nessa parte aqui, ó, descobrir novas palavras-chave. Então, quando a gente abre essa tela, a gente tem a possibilidade de entender qual é o volume de buscas nos últimos 12 meses, por exemplo, com relação aos termos que você quer analisar. Então, por exemplo, esse caso que a gente está trazendo aqui de psicologia infantil. As pessoas vão pesquisar o quê? Psicólogo infantil. Aqui eu coloco a nível Brasil, mas eu poderia colocar também somente a nível São Paulo, por exemplo. Então, poderia botar só o estado de São Paulo. Nesse caso aqui, eu quero ver o volume a nível Brasil. Tá. Então, vendo a nível Brasil, psicólogo infantil, aqui eu consigo adicionar outras palavras, mas vamos deixar somente essa aqui. Se eu coloco aqui ver resultados, ele já vai me trazer o volume de buscas. Deixa eu ver aqui para baixo. O volume de busca de psicólogo infantil nos últimos 12 meses. Tá? Então aqui ele mostra que é de 10 a 100 mil, ele não tem esse valor exato. Tá? Então é uma estimativa, uma média, né? E tem outros termos aqui, terapia infantil, aí ele traz as sugestões, né? Que aqui ele até bota ideias de palavra-chave. Terapia infantil, clínica de psicologia infantil, de 100 a 1000, psicólogo infantil Unimed, de 1000 a 10 mil, clínica infantil. Aí esse aqui talvez não seja nem psicólogo, né? Então é uma palavra muito aberta, é uma busca muito aberta. Então é ruim você começar com uma palavra dessa aqui, muito amplo. Você pode estar falando de uma clínica de qualquer coisa, de nutrição infantil, de odontologia, de qualquer coisa. Então não faz sentido nenhum você usar essa palavra-chave para anunciar pensando em psicologia. Aqui, psicologia infantil, Zona Leste, de 100 a 1000 pesquisas. Tá? Agora vamos ver psicólogo online. Pode ser sem acento mesmo. Ó, psicólogo online também, ó, de 10 a 100 mil. Terapia online, de 10 a 100 mil. Psicólogo online, de 10 a 100 mil. Ó, separado, com acento, sem acento, feminino, masculino. Tudo isso. Aqui ele diz o quê? Que a concorrência ela é média. Tá? Isso aqui não tem muita relevância na hora de você fazer o anúncio. Mas realmente aqui a gente vê que a concorrência tem sua certa relevância por conta disso aqui. Aí esses números eu vou te explicar agora o que significa isso, né? São números importantes para você planejar a sua campanha. Lance na parte superior da página e a outra coluna é lance na parte superior da página, menores valores e maiores valores. O que significa isso? Quando eu falei lá atrás, nas primeiras aulas, que o Google, você paga pelo clique da pessoa que está pesquisando, dentro do seu anúncio, a pessoa pesquisou, viu o patrocinado ali, mas na prática aqui, para você entender, psicólogo online. A partir do momento que a pessoa pesquisa isso aqui, tem os patrocinados aqui na frente. Se eu clico aqui, Andressa Botani, sei lá como é que fala esse nome dela aqui. Eu cliquei e já gastei o dinheiro dela, coitado. Gastei quanto? O Google diz que nos últimos 12 meses, psicólogo online, o custo desse clique na parte superior do Google, ou seja, aquela parte que eu estava mostrando para vocês, parte superior do Google, esse clique, ele custou nos últimos 12 meses entre 2,25 e 6,86. O que significa isso? Significa que, se a gente trabalha a palavra psicólogo online
nos últimos 12 meses, a gente teve, vamos arredondar, né? Só para ficar mais fácil a conta aqui, a gente teve um custo de R$2 pelo menor clique e de R$6 pelo maior clique. Significa que o custo médio é de R$4. Custo médio. Ou seja, a cada R$1.000 você tem 250 cliques, que significa 250 visitas no seu site ou landing page. Ou seja, você investiu R$1.000, cada clique custa R$4, então você teve 4 vezes 250, você teve 250 visitantes no seu site, 4 vezes 250, R$1.000. Ou seja, a cada R$1.000, independente se esses R$1.000 estão sendo investidos em 2 semanas, em um mês, em 3 meses, a cada R$1.000 investido, você tem 250 visitas no seu site. Aí a pergunta que eu faço é, quanto que você precisa vender, quanto que você precisa fechar de cliente, de paciente, para você ter R$1.000 de retorno? É importante você ter essa noção para você poder calcular o seu investimento em marketing, quanto isso vale de retorno para você, quanto você pode, até onde você pode ir. Num atendimento de psicologia, eu imagino que a recorrência ela tenha uma certa relevância, né? Então vamos supor que você cobre, eu não tenho tanta noção do preço de vocês, mas vamos supor que o seu serviço aí seja R$300. Tá? Se você tem mais ou menos um retorno de 3 vezes, de 4 vezes, ou seja, você faz 4 atendimentos, você tem aí você tem 1.200 embolsado. Ou seja, se uma pessoa, se seus pacientes, seus clientes, eles pagam 4 vezes, né? Não precisa ser só no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. Se você tem recorrência no seu serviço, na sua venda, você tem que considerar isso para o cálculo do seu marketing, tá? Então, se você fecha somente uma pessoa e você tem uma recorrência média de 4 atendimentos, R$300 de cada atendimento, vezes 4 dá R$1.200. Ou seja, você teve 250 visitas com um investimento de R$1.000 para fechar um e valer a pena no sentido de, poxa, não tive prejuízo. Por que é importante você ter essa noção? Porque a partir do momento que você está empatando ou quase que empatando o seu investimento, não significa que deu errado, né? Você investiu tempo, investiu dinheiro e você não lucrou quase nada. Significa que tem muito potencial ali para você ajustar algumas coisas e melhorar. Então você tem condição de prever a quantidade de pessoas que entram em contato, você tem condição de melhorar o seu comercial, o seu atendimento, para você melhorar essa taxa de conversão, melhorar as suas métricas para ter mais resultado. Então, a cada 250 visitas no seu site, você ter uma venda que te gera 4 atendimentos de R$300, R$1.200, já é um ponto positivo, tá? Então, aqui, a gente vai entrar nesse ponto de entender melhor essa construção de palavra-chave para, de fato, vocês terem essa implementação mais otimizada e melhorar essa previsão aqui de resultado, beleza? Então, nas próximas aulas aí, eu vou entrar mais nos detalhes dessas métricas de cliques, de custo por palavra-chave, de custo por visitante, de custo por um contato, de fato, no seu WhatsApp, no WhatsApp do seu atendimento, do seu comercial, para você conseguir mensurar, prever e planejar melhor todas as suas ações aí, beleza? Então, vamos encerrar essa aula por aqui, já está um pouco mais densa, e vamos entrar em novos detalhes para ficar mais bem explicado nas próximas aulas aí, beleza? Então, bora para a próxima aula aí.